Senhor presidente, deputado Antônio Carlos, senhores deputados e deputadas, a Constituição brasileira é muito clara quando, no seu aspecto humanitário, considerada a Constituição Cidadã, deputado Sarto, estabeleceu no seu artigo 196 que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Portanto, em situação nenhuma, o Estado deva se omitir ou se negar, deputada Eliane Novaes, a atender o clamor de um cidadão que pede socorro ao Estado porque quer recompor a sua saúde. O Estado não pode se negar porque ele está afrontando a carta maior do país, que é a Constituição brasileira. O Código Penal estabelece os crimes praticados contra a administração pública. Dentre esses crimes, deputado professor Pinheiro, tem um crime de desobediência. E o crime de desobediência é desobedecer a ordem legal de funcionário público. Pena, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Se isso valesse, o secretário de Saúde do Estado do Ceará estaria preso. Se isso valesse, o secretário de Saúde do Estado do Ceará, doutor Ciro Gomes, estaria preso. Eu não tenho dúvida de que a formação humanística do cidadão Ciro Gomes, do cidadão Cid Gomes, do cidadão Ivo Gomes, é a das mais brilhantes. É uma educação familiar que todos conhecem o padrão, que foi o seu próprio pai, o doutor Euclides Ferreira Gomes, Euclides, a mãe, que deu a eles uma formação humana exemplar e invejável, como pessoas na sua vida pessoal, como o próprio nome diz. Como administrador, como gestor, o doutor Ciro Gomes está desobedecendo a Constituição como secretário e está desobedecendo ordem legal, decisão judicial. O que ensejaria, em país que faz valer a cidadania e o seu ordenamento jurídico, no momento em que ele desobedece a ordem judicial, a punição é cadeia e multa. Meus senhores e minhas senhoras, vamos nos colocar no lugar dessa senhora Silvânia Ferreira Vasconcelos, portadora de câncer de mama. Essa senhora procurou o Ministério Público. O Ministério Público entrou com uma ação contra a Secretaria de Saúde do Estado, porque essa senhora recebe um medicamento para tratar metástase de câncer e o Estado do Ceará se nega a lhe dar o medicamento até sob ordem judicial. O desembargador Francisco Gleidson Pontes determinou no mandato de segurança de número 4742-75-2013 que o governo, no caso da pessoa do senhor secretário da Saúde, se determinasse a dar no prazo de 10 dias, sob pena de R$5.000, o medicamento para o câncer de mama dessa senhora. Deputado Heitor, deputado Sarto, quando Deputado possível. Sarto, sabe que data foi essa, deputado?
1º de novembro de 2013. 1º de novembro de 2013. Dezembro fez um mês, janeiro outro mês, fevereiro outro mês, março outro mês. 4 meses que essa senhora, que precisa se utilizar do medicamento ipilimumab, conforme determinação médica, o secretário de saúde se nega a entregar a medicação. Por que que se nega? Porque o que está em jogo, deputado Sarto, não é a alegativa do governo que não fez licitação. Não é a alegativa do governo que não tem dinheiro. Não é a alegativa de que o governo, a saúde não pode ser judicializada. Existe uma determinação judicial onde claramente o desembargador estabelece a ordem para que o senhor secretário dê o remédio no prazo de 10 dias. Deputado Heitor, quando possível. É muito pouco o Estado pagar a multa, porque a vida dessa cidadã não corresponde à mais alta multa. Ela está superior à multa. Ontem eu vi aqui a apologia, a exaltação, que o PIB do Ceará, deputado Roberto Mesquita, aumentou 3,34% em ganhos reais. E o que interessa ao povo, ao povão? O aumento do PIB do Ceará, que está mais rico, 3,34%. Um Estado que há poucos instantes, dito pelo deputado Cineval Roque, que era um Estado pobre, mas que é um Estado que se arvora do direito de fazer uma casa para peixe. Deputado Heitor, eu estou no aguardo. No momento em que se diz na base aliada que o governo, que o Estado é pobre para justificar a falência de algumas políticas públicas, ele não é pobre para construir um aquário. Ele não foi pobre para construir o Castelão. Ele não foi pobre para construir o fabuloso centro de eventos. Ele não foi pobre para construir uma termoelétrica só para o aquário. Portanto, é um paradoxo. Enquanto o Estado do Ceará hoje vai aos 4 cantos do Estado, as autoridades, dizer que o PIB do Ceará soma 105 bi, essa cidadã está esperando que esses 105 bi lhe socorra. Chegue com o medicamento que ela sobrevive às custas dele. Deputado Heitor, para ser justo. Vou dar, deputado. Mas no momento eu não concluí ainda o meu raciocínio. Com o não atendimento do senhor secretário, o Ministério Público vai ao juiz novamente, ao desembargador. Agora no dia 24 de janeiro. Dizer ao desembargador que constitui crime de desobediência, nos termos do artigo 330, o não cumprimento das decisões proferidas em mandato de segurança, que o senhor secretário não atendeu até a presente data, 24 de janeiro, não atendeu a determinação judicial de dar o remédio àquela cidadã que está morrendo, deputado Sarto. Essa cidadã está morrendo. E o Estado não a socorre. O medicamento não tem aqui, deputado Heitor. Deputado Sarto, o medicamento, já a alegação de que não foi licitado. Mas eu vou dar uma parte a Vossa Excelência. Deixa eu só concluir, que aí eu vou dar uma parte a Vossa Excelência para fazer a defesa do poder público. O Ministério Público, quando entrou com essa ação, recebeu a senhora Silvânia Ferreira Vasconcelos uma comunicação da própria secretaria dizendo que a medicação já estava adquirida. Ou seja, jogou panos mornos, dizendo que a medicação já tinha sido adquirida e que posteriormente negou que tivesse feito a aquisição do medicamento. Que
o medicamento ainda ela estava sendo adquirida. Que já estava adquirida. Estou com o documento aqui. Adquirida. Adquirida. Que Vamos foi ver já... o tempo do verbo, para não... a medicação já havia sido adquirida Já tinha pelo sido Estado. comprada. E que, posteriormente, se desculpa porque a medicação ainda está sob o certame licitatório. O fato, deputado Sarto, é que não justifica dizer que o medicamento não existe no estado do Ceará. Sabe por quê? Se o secretário comprasse licitação, Vossa Excelência Sarto, estaria porque ocupando... os equipamentos do aquário também não existem no estado do Ceará, deputado. Esse aquário foi importado lá dos Estados Unidos. Se o governo do estado tem força para adquirir o aquário que não tem no Brasil, para dar vida a peixes do Oceano Pacífico, do Oceano Índico, do Oceano Atlântico. Ora, se o Estado, deputado Roberto Mesquita, foi buscar um equipamento de tamanha monta nos Estados Unidos para criar peixe, o Estado agora vem alegar que essa medicação não existe no Ceará. Ou no Brasil. Ora, se pode pegar um aquário e trazer para cá, porque também não existe aquilo, que dirá um medicamento. Mas não tem que licitar, para não, tratar uma doença neoplásica. Não tem que o licitar, fato, não? deputado Sarto, é que o Estado, padecendo de incúria, está decretando a pena de morte dessa cidadã. E o juiz já entendeu que o Estado tem a obrigação de socorrê-la. E que o Estado, até hoje, dia 12 de março, não socorreu. E eu estou fazendo a denúncia porque vai continuar sem socorrer. Porque o juiz vai continuar, o julgador, vai continuar apenas notificando o secretário. E ele vai continuar desobedecendo a ordem judicial, praticando o crime de desobediência, e o Poder Judiciário, instância final de cidadania, nada faz. Porque se agisse com os rigores da lei, o senhor secretário da Saúde já tinha agido. Já tinha feito a sua obrigação, que era licitar o medicamento, comprá-lo onde quer que seja. Porque a determinação médica é comprar que... com licitação, né, deputado? Com licitação, mas, deputado Sarto, de 1º de novembro para cá, 1º de novembro... Deputado sabe deputado quanto foi Sarto, gasto. Se Vossa Excelência me der uma parte, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai concordar comigo. Eu vou dar uma parte a Vossa Excelência, e assim eu faço agora. Deputado Heitor, primeiro manifestar aqui o meu sentimento pela paciente. Médico como Vossa Excelência, quero me solidarizar com sua dor. Entretanto, eu não posso ser omisso, ainda bem que Vossa Excelência é um rábula, é um aprendiz do direito, ao invés do secretário de Saúde, que é um advogado. O secretário de Saúde já foi prefeito de Fortaleza, governador do estado do Ceará, ministro de Estado, candidato a presidente da República, e um dos alunos brilhantes do curso de Direito da Unifor. Portanto, o doutor Ciro Gomes, secretário de Saúde, sabe, conhece o direito. Bem, creio que muito melhor do que Vossa Excelência. Segundo, dizer, deputado Heitor, que eu não entendi essa parte. Como é que Vossa Excelência... O direito, Vossa Excelência é um acadêmico de direito? Sim, não sei se já concluiu o curso. Não. Não, ainda está cursando os bancos. Continua médico. Mas como eu também já incursionei pela... Não é a nossa praia, né, deputado? Não é a nossa praia. Mas quero lhe dizer, deputado, que nenhuma ação, decisão judicial está sendo descumprida no tocante ao fornecimento de medicação. Nenhuma, deputado Heitor. Vossa Excelência, eu vou concluir minha parte. Só em 2012, o governo do estado do Ceará gastou com judicialização de medicamentos 61 milhões de reais. O que existe, deputado Heitor, é que o medicamento não tem no governo do estado e o governo do estado tem que licitar. Agora, se o governo do estado não licitasse, estaria o deputado Heitor na tribuna dessa casa dizendo que o governo estava prevaricando, que o secretário Ciro Gomes estava prevaricando porque estava comprando medicamentos sem licitação. Nós estamos falando, não é de um medicamento. Nós estamos falando em 2012, deputado Heitor, de 61 milhões de reais. Deputado,
Diante de um aquário de 500 milhões, isso não vale nada. Deputado Heitor, se possível. Mas tem que licitar, deputado Heitor Ferrer. Claro. Tem que licitar. E o certame licitatório, ele obedece obrigatoriamente todo um cronograma. Não é por... Mais 3 minutos para concluir, deputado Heitor, e os apartes, por favor. Deputado Sarto, eu vou dar ainda mais 1 minuto a Vossa Excelência para poder terminar aqui o meu pronunciamento. Pois não. Na verdade, Vossa Se Excelência... possível, deputado Heitor, Vossa Excelência deixa transparecer que há uma desobediência por parte do secretário Ciro Gomes de uma decisão judicial de forma nenhuma. Não existe nenhum processo judicializado, nenhuma decisão judicial em que tenha um medicamento na farmácia do Estado do Ceará que esteja sendo descumprido. Isso eu posso lhe garantir, deputado Heitor Ferrer. Mas não é isso que diz o Ministério Público. Aqui existe já uma petição do Ministério Público ao senhor desembargador Francisco Gleidson Pontes, dizendo que há um crime de desobediência. Está aqui, deputado Sarto. Ministério Público não é dono absoluto da verdade. É o autor da ação, é o autor da ação. Mas não é o dono da verdade, deputado Roberto Mesquita, aqui eu vou dar uma parte. O Estado do Ceará não licitou o aquário, rompeu todas as leis de licitação e está importando um aquário dos Estados Unidos para o Estado do Ceará. Deputado Heitor, eu entendo perfeitamente o que diz Vossa Excelência. O secretário de Saúde, ao assumir, ele mesmo se definiu como um homem de costas largas, um homem que teria capacidade de enfrentar os homens do Ministério Público, as pessoas da Justiça que querem, de alguma forma, atrapalhar a administração. E eu vejo que é a questão que sempre se debate aqui, não há prioridade. Deputado Heitor, lá no IJF hoje, que já melhorou, o senhor conta casos a centenas de pessoas que estão padecendo. O superintendente do IJF, ao nos dar desculpa de não porquê que determinado paciente se encontra lá 30, 60 dias, gastando com um custo muito alto, correndo o risco de ter uma infecção, ele é a falta de material. Não há prioridade por parte do governo com relação à vida das pessoas. É um governo exuberante para o cimento, para as grandes obras. Agora, para cuidar das pessoas, para dar vida ou uma melhor qualidade de vida àqueles que estão agonizando, esse não é o governo. Parabéns. Obrigado, deputado. Vou aproveitar esses 30 segundos para dizer que aqui estão os fatos. São documentos retirados de dentro do site do Poder Judiciário. Existe uma demanda, uma cidadã que vai ao Ministério Público, existe uma ação do Ministério Público, existe uma decisão do senhor desembargador, existe o não cumprimento por parte do secretário e existe aqui uma petição declarando que há crime de desobediência. Portanto, são fatos que palavras de quem quer que seja desmontam. Porque nós estamos diante de fatos concretos, onde temos página por página, culminando com a última página, dizendo que o senhor secretário está praticando crime de desobediência. E que o Código Penal diz que crime de desobediência é prisão de 15 dias a 6 meses. E que, infelizmente, o Poder Judiciário, lamentavelmente, vem se desmoralizando por conta de decisões que não são cumpridas. Enquanto isso, a paciente morre, deputado presidente, professor Pinheiro. Muito obrigado,